noite a todas. Eu sou o João Reis, isto aqui é Quarentena Climática ao vivo e hoje vamos falar sobre uma coisa que é a Galp Must Fall, que é uma ação feita com a colaboração do Climáximo, com o Climate Save, com o Porto do Activism e não só. E isto é um dia muito interessante, no bom e no mau sentido, em que o barril de petróleo conseguiu chegar a um preço de menos $40 em Nova Iorque, ou seja, está-se a pagar para se receber petróleo, ou seja, dê-me 40 euros cá, 40 dólares cá, eu vou ficar com o seu barril de petróleo, é o que está a acontecer. E um ótimo dia para falar sobre esta ação de Galp Must Fall, a Galp tem de cair. Portanto, tenho aqui 3 pessoas que estão na organização desta ação. Primeiro, Andreia, queres-te apresentar? Sim, eu sou a Andreia Galvão, faço parte da greve climática estudantil portanto, e nesta ação estive mais envolvida em todo o processo artístico e cultural. João Costa. Olá, eu sou o João, eu faço parte do Climáximo e estou aqui também um pouco a representar a campanha Gás Anda para Trás. E vou falar um pouco, posso falar de várias coisas, mas especificamente do que é que nós vamos fazer lá dentro da própria Assembleia Geral. E Mariana. Olá, eu sou a Mariana, também da greve climática estudantil, e nesta ação estive envolvida mais no processo de tudo o que se vai passar de fora da Assembleia em si. Ótimo. Então, para abrir um bocadinho a conversa, primeiro, assim, pergunta aberta às 3. O que é a Galp Must Fall e porquê é que vai contestar a Assembleia Geral de Acionistas que vai acontecer no dia 24, na próxima sexta-feira? Posso começar? Força, Mariana. Ok. Pronto. A Galp é um ator principal, pronto, baseado em Portugal na destruição do planeta e para a crise climática, como já sabemos. E pronto, o que vai acontecer dia 24 de Abril é então uma Assembleia Geral dos Acionistas da Galp e nós da Galp Must Fall vamos então entrar como acionistas e fazer diretamente perguntas à Galp e um bocado denunciar tudo o que eles têm feito, e também vamos ter ações na parte de fora também para também denunciar a Galp. Acho que a ação também simboliza muito a representação e quase o expoente máximo da hipocrisia de um futuro que se quer verde e limpo e para toda a gente, enquanto que se continuam estes projetos e estas explorações, e acho que a intenção da ação é mesmo essa, é demonstrar que a Galp é incompatível com o futuro que é preciso para o planeta. Sim, acrescentando um pouco o que elas disseram, a questão, como é lógico, das alterações climáticas e estarmos basicamente desde há 3 anos que supostamente a nível mundial não poderíamos e nem deveríamos ter mais nenhum tipo de novas infraestruturas de combustíveis fósseis, e a Galp é um dos atores a nível mundial que continua a perpetuar essas novas infraestruturas de combustíveis fósseis, muito também focado no gás, e já vamos falar mais sobre isso. Mas acima de tudo é um pouco como foi a inspiração da Shell Must Fall, não é? Também já vamos falar mais sobre isso para a frente, mas no fundo tratar aquela Assembleia Geral não como uma reunião ou como uma Assembleia Geral de uma empresa, mas como uma cena de um crime que está a acontecer, que na verdade é um pouco isso, não é? Ou é tudo isso. A Galp também, porque em Portugal é muito responsável nomeadamente em termos de emissões, tem as 2 refinarias, não é? De Sines e Matosinhos, que são das empresas ou são das infraestruturas fósseis que têm maior nível de emissões em Portugal. A questão também das portas giratórias, Galp Gate também, eu acho que a lista é um pouco infindável. É um pouco também, podemos falar, se quisermos falar um pouco mais
numa perspectiva histórica, é um pouco a continuação do colonialismo também, não é? Porque, e já vamos falar também sobre o que se passa em Moçambique, e não só, nós estamos muito focados em Moçambique, mas não é só. E depois todas as alianças que eles têm a nível mundial, não é? Com os maiores petrolíferos e por sua vez também grandes escândalos de corrupção estão envolvidas, não é? A Exxon, a Eni, a Shell, Total e BP também, creio eu. Bom, enfim, não vou dizer mais para não... Mas é um pouco por isto. Se calhar estás a referir um bocadinho à questão de Moçambique, em especial? Sim, sim, também é assim. Ou seja, não só a questão de Moçambique, como eu disse, não é? Porque eles basicamente sempre que fazem, ou a maior parte das vezes em que têm novas infraestruturas, fazem sempre em parceria, até como queriam fazer cá em Portugal, ao largo da Algesur, não é? Queriam fazer com a italiana Eni. A Eni, eu não sei dizer agora assim de cor, mas sei que eles na Nigéria tiveram vários casos de corrupção que estão bem documentados. Há um documentário muito específico que também fala sobre isso. E sim, mas pronto, não sei se entramos já pela questão de Moçambique, eu acho que se calhar ainda é muito cedo. Se calhar vamos falar então primeiro das reivindicações da Galp Must Fall e o que é que se está a pôr em cima da mesa e o que é que se está a exigir à Galp. Querem falar? Eu posso dizer assim, genericamente, que, como diz o próprio nome da campanha, o que nós queremos é que a Galp, no fundo, caia, seja de que maneira for. Nós vamos utilizar todos os meios que tiver à nossa disposição, não é? Tanto legais como a nível de mobilização, como até este próprio instrumento de podermos ser acionistas e participar de alguma maneira, não nos processos de decisão, mas pelo menos naquele processo de decisão específico, não é? Porque apesar de termos poucos, temos votos para poder fazer votações na própria Assembleia, apesar de termos práticos, pois isso não ir ter nenhum resultado prático, mas temos no fundo que nacionalizar a Galp para poder fazer uma transição justa para os trabalhadores, para podermos ter alguma perspectiva de democracia energética e para podermos fazer com que a própria Galp, que por sua vez nacionalizada, que mude completamente não só o seu discurso, como a lógica do gás natural, de nos venderem o gás como um combustível de transição mais limpo do que o petróleo e do que o carvão, que é mentira. Não só mudar esse discurso, como mudar a própria influência que a Galp tem na sociedade, não é? E revertê-la completamente e pô-la um pouco ao serviço de todos, sem ser com o único objetivo do lucro, como é atualmente, não é? E um pouco não termos administradores, bom, se calhar já estou aqui a falar demais, mas também não temos administradores da Galp a ganhar não sei quantos milhões de euros por ano. Isto também tem que mudar, como é lógico, não é? Sim, e acho que a lógica disruptiva também vem um pouco questionar o que tem sido a lógica. Está tudo bem, está tudo bem. Aqui um assistência técnica, mas está tudo bem. Ok, mas pronto, eu estava a dizer que a lógica disruptiva também vem um pouco questionar o que tem sido a lógica que nós já rejeitamos do business as usual, de que se continuem a fazer todas as coisas que nos levaram a esta crise, mesmo sabendo que estamos numa crise e que é preciso sair dela, não é? Como é que isto é conciliável? E acho que por isso mesmo, não é? Toda a ação tem este aspecto disruptivo e mais contestatário. Eu posso, pronto, para além do que já foi dito, acho que a Galp Must Fall também tem este objetivo de, então, denunciar a Galp a nível, pelos crimes a nível ambiental, mas também a nível social, porque já temos, pronto, o exemplo de Moçambique, já vamos falar mais à frente, mas até em Portugal, como o João Costa já falou rapidamente, o presidente executivo da Galp em 2018, se não me engano, ganhou 35 vezes mais do que o salário médio dos seus trabalhadores, o que deu por volta de 1,7 milhões, se não me engano, de euros.
o que são números bastante chocantes. E sim, a Galp tem claramente o seu modelo económico é o lucro passa à frente das pessoas e isso é inaceitável. Por isso também é um dos objetivos também da Galp Mastral, denunciar esses crimes sociais e ambientais. Acho que é isso. Acho que a Galp acaba por ser uma representação de tudo o que nós não queremos e não podemos ter na sociedade que queremos construir, e por isso é importante fazer este ataque. E uma coisa também, por falar em grandes salários e em administradores, também podemos falar dos acionistas. Neste momento, os administradores com os acionistas estão a distribuir dividendos, ou explicando o que é que são dividendos. A empresa tem os seus lucros, ficam, digamos assim, na caixa e tira-os para fora da empresa. É como ter um restaurante e tirar o dinheiro para fora da empresa para fazer o que quer com ele. E neste momento é o que está a acontecer. Está em linha a Galp, não só, mas, por exemplo, a EDP também está em cima da mesa. Está em cima da mesa a Galp, que é uma empresa que, como estamos aqui a falar, ou como já estamos a mencionar, está em apuros, remetendo um bocadinho à notícia com que se abriu, em que basicamente uma coisa que eles têm imenso tem um valor negativo e, portanto, o quão ridículo é estar a distribuir dividendos nesta altura? Andreia, queres tu responder? Ou... Não sei, se calhar, acho que preferia que eu começasse. Ok. Quem se oferece? Queres falar, Marinho? Não, vai tu. O que eu posso dizer em relação a isto, acho que é um pouco em toda a lógica, ou na narrativa que nós estávamos a ter, de ser completamente... Bom, o imoral às vezes já não é um fator de medição, não é? Mas acho que devemos mantê-lo sempre, porque é completamente imoral haver empresas subcontratadas, por exemplo, em Sines, como a Marti Fer, se não estou em erro, que despediram cerca de 90 trabalhadores agora porque tiveram uma quebra enorme no trabalho, e não só, o CEAP há uns poucos meses denunciou mais casos, portanto empresas subcontratadas, portanto logo para eles não estão a despedir ninguém, portanto toda esta desresponsabilização para com as pessoas, um pouco na continuação do que a Mariana também estava a dizer, não é? do fator social que eles têm, do impacto negativo a nível social. A questão, toda a narrativa, ou toda a lógica de se distribuir dividendos agora é literalmente ignorar o que vai acontecer no futuro. E a ideia que a mim me passa, como João Costa, pessoa, cidadão apenas, é literalmente que vamos aproveitar agora e vamos encher aqui os nossos bolsos. Além disto, também, quando começou esta questão da pandemia, não é? O preço e as ações da Galp desceram abruptamente e o que o presidente e o administrador financeiro fizeram foi comprar cerca de 13 mil ações, divididos entre os dois, da empresa. Portanto, isto só pode ser na lógica deles, na lógica capitalista e na lógica do lucro e vamos encher os bolsos enquanto podemos. A lógica só pode ser isto, daqui a uns tempos vai subir mais, não é? Portanto, o valor. Portanto, se eles estão a investir numa coisa não é para perder, supostamente. Portanto, se eles acham e acreditam que o negócio deles ainda vai continuar e vai continuar lucrativo ao ponto de investirem em compra de mais ações, é porque eles realmente acham que o negócio dos combustíveis fósseis vai continuar por muitos mais anos e que vão querer mantê-lo por muitos mais anos. E acho que é aí que nós temos que também dar o murro na mesa, não é? Eu vou só ler aqui, desculpem, porque eu li uma frase deles acerca disto na imprensa. E então eles disseram, por causa da questão da distribuição de dividendos, são 315 milhões, eles vão 315 milhões que eles vão dividir, não é? Entre os acionistas. O comentário deles foi, porém, deixamos o alerta que iremos enquadrar a política de distribuição de dividendos à nova realidade. Portanto, isto é uma frase que é uma mão cheia de nada, não é? Tem muitas palavras, mas não quer dizer literalmente nada, não é? Portanto, porque ninguém sabe o que é a nova realidade em termos de distribuição de dividendos, não é? E acho que isto mostra um pouco aqui
a inação climática que eles estão a ter, não é? Ou neste caso a inação para combater a crise climática e no fundo o papel preponderante que eles têm de vincar o seu empenho em continuar esta destruição e continuar a fomentar a crise climática no fundo. Sobre este tema de dividendos, ou relacionado com o que o João Costa esteve a falar, querem pegar ou querem passar a outras questões, mas muitas super importantes sobre a Galp e o Galp Must Fall? Não sei, mas acho que em relação à tua questão, não é? Quão ridículo, acho que é isso, é muito ridículo. Exato, eu acho que é muito ridículo. Então, continuando em mais coisas ridículas, tem-se passado umas coisas, há pouco o João Costa mencionou sobre os trabalhadores em Sines. O que é que se está a passar exatamente? Se fala-se em despedimentos, conseguem contextualizar o que é que se tem passado? Eu posso contextualizar, pronto, sem entrar em muitos detalhes, então 90 trabalhadores da central de Sines, ou seja, de uma empresa que trabalhava na central de Sines, que eram trabalhadores de manutenção ou de limpeza da central, então 90 trabalhadores foram desempregados. Alguns trabalhavam na central de Sines há 5, 10 ou até 15 anos e pronto, ficaram sem trabalho. E pronto, na imprensa não dizem bem quem é que desempregou diretamente estes trabalhadores, mas há muitos, o sindicato dos trabalhadores deles indicam para a Galp, entre outros. Ok, força Andreia. Sim, mas isto, pronto, é bastante congruente com toda a ação que nós já descrevemos até agora do que é a Galp, não é? Uma desresponsabilização social, a ausência de preocupação com os trabalhadores e uma lógica sempre de lucro. E neste momento, não é? Esses 90 trabalhadores não geram lucro. E, ok, existem também mais um grupo, agora se calhar falando sobre um grupo de pessoas também que não tem muito a dizer em respeito ao lucro, que é as pessoas de Moçambique, e falam-se de umas ligações um bocadinho tenebrosas. O que é que se tem passado, o que é que se passa em Moçambique e com os negócios da Galp? Acho que há bastante a dizer sobre este assunto, mas não sei, posso começar? Força. Ok, então em Moçambique há cerca de 10 anos, acho eu, no norte de Moçambique descobriram zonas cheias de gás natural e logo houve várias empresas que quiseram abrir explorações de gás lá, entre outros pronto, a Exxon e a Galp. E também, então, descobriram essa zona em 2006 e mais recentemente também houve empresas de segurança de vários países, incluindo a Rússia, acho que os Estados Unidos também, se não me engano, que quiseram militarizar a zona e para isso também estão agora a construir infraestruturas perto da costa marítima para dar apoio às operações que estão a fazer no mar. Pronto, isso tudo está ligado às explorações de gás e à militarização sim, da zona. E para construir essas infraestruturas à beira da costa marítima, estão a tirar casa a centenas de famílias. Se não me engano,
mais de 500 famílias já foram movidas, já foram desalojadas e são sempre movidas para aldeias de alojamento que são longe das suas terras agrícolas e das suas, pronto, longe do mar. Muitas dessas famílias eram famílias de pescadores, ou seja, isso é um grande problema para eles. E sim, isso, pronto, contextualizei um bocadinho depois, não sei se querem desenvolver. Sim, eu na verdade esta semana até fiz uma entrevista com o Daniel, que é da Já, que é uma organização que luta pelos direitos, pronto, contra esta questão das alterações climáticas e age em Moçambique, e ele explicou-me um pouco de onde é que surgia, porque existe mobilização da população contra estes projetos, porque são projetos que põem em causa muito diretamente o que é o sustento de cada família, não é? Em relação à questão dos pescadores, pessoas que precisam destes recursos para sobreviver e para comer, que já há grande reivindicação contra, sempre com a causa da precariedade à frente, não é? A questão climática vem sempre secundariamente e até foi muito interessante porque o Daniel disse que as pessoas lá sentem que não se podem dar ao luxo de pensar daqui a 20, 30 anos, mas sim em comer hoje e como esses projetos estão a afetar diretamente a sobrevivência das pessoas e acho que também tem muito a ver com o que já foi mencionado há um bocado com o que é o novo colonialismo, porque o colonialismo tradicional acabou, mas estas novas explorações económicas são parte ainda deste sistema e também contra isso civilização e ação é neste sentido. Sim, acabaste certo, André. Sim. Sobre Moçambique, pronto, parte da minha função nesta ação foi também ler aqui um pouco, né, até para perceber, no fundo, melhor ainda o que se já passava, o que se está a passar lá, mas também para conseguir ter uma contextualização melhor, para conseguir fazer as perguntas e conseguir perceber, porque nós recebemos agora há poucos dias, recebemos ontem, a resposta deles às perguntas que nós fizemos, depois vamos ver de que maneira que depois conseguimos trabalhar isso para conseguir expor isso não só no dia 24, mas depois também, porque há perguntas super pertinentes e dados super pertinentes que foram lançados pelo Daniel e pronto, pelas outras pessoas que lá fazem esse trabalho e eu fiquei, pronto, por exemplo, os dados em termos de energia elétrica, 27% da população tem acesso à energia elétrica em Moçambique. Isto são dados de 2017, pronto. A quantidade de gás que se extrai lá todos os anos, não é? E perceber isto, pronto, é de facto, isto é o novo colonialismo, não é? A questão que a Mariana estava a falar há pouco e que a Andrea também falou, não é? Deles deslocarem pessoas que são comunidades pescatórias e estamos a falar de uma distância, porque isto em números acho que ajuda a ter melhor a percepção e ficar mais chocado com a situação, que é pessoas que vivem e famílias que vivem a 100 metros do mar passam a estar a morar a 10 a 15 quilómetros do mar. O que nos disseram ontem, se não estou em erro, era que eles prometeram às pessoas que iriam ter um autocarro. Vocês vejam a loucura que é isto. Iam ter um autocarro que levava as pessoas até ao mar para pescar e depois levava-os de volta. Tipo, é lógico que já começou, que as pessoas já foram, que já mudaram de casa, as que mudaram de casa, as que não foram expulsas, porque isto houve cerca de 500 famílias que foram retiradas à força, portanto foram totalmente expropriadas, e outras cerca de 2.000 que foram realojadas. E então basicamente é lógico que essas pessoas ainda não têm um autocarro para ir pescar, não é? Nem vão ter, porque além disso não fazer sentido nenhum, é lógico que eles nunca iam cumprir isso, porque eles querem lá saber dessas pessoas. Mas coisas, eu lembro-me, então, independentemente do que as pessoas tinham,
em termos de tamanho de terreno, eles basicamente disseram que iriam dar a todas 1,5 hectare, independentemente, portanto, se tivesses meio hectare ou se tivesses 10 hectares, iriam-te dar 1,5 km. Depois a empresa Anadarko já decidiu que afinal iria ser, a Anadarko é outra empresa, pronto, que está lá no meio dessa salganhada entre as Exxons, as Enis, as Galps, as Shells e etc. Afinal iam determinar o tamanho pelo número de palmeiras que cada pessoa tinha no terreno. Tipo, pá, coisas... Bom, é ridículo, totalmente ridículo. Depois a questão também da militarização é uma questão super, super pertinente, porque depois isso em termos de comunicação, porque já sabemos que depois, e até porque nós próprios depois também não estamos lá, e até para quem lá está, eu lembro-me de falar com o Daniel há 2 ou 3 anos, e ele dizia que tipo, aquilo é uma zona de guerra, literalmente, ou seja, aquilo não há disparos constantes, mas há ataques de semana a semana, ou de mês a mês, as pessoas que moram lá sentem-se totalmente inseguras, o que eles dizem é que são coisas que começaram a acontecer a partir do momento em que o negócio do gás começou a instalar lá. Além do negócio do gás, depois é a questão das empresas petroquímicas que vêm atrás, não é? As empresas que produzem fertilizantes e plásticos que vão aproveitar logo o gás que é ali extraído e conseguem logo processá-lo para conseguir extrair o etanol para fazer os plásticos e whatever, pronto, que é o negócio deles. Portanto, isso depois fala-se que a militarização não tem nada a ver com as empresas, porque são grupos armados que querem o petróleo, mas depois o que as empresas fazem é fazer parcerias com o governo para meter lá não só militares, mas também os chamados paramilitares, não é? Ou seja, criam ali literalmente uma zona de guerra. E pronto, depois sei lá, a questão de não criarem empregos, não é? Porque eles disseram hoje ou ontem na resposta, o número de empregos que criam são poucas centenas, mas não são poucas centenas de pessoas que trabalham lá nos projetos deles, não é? Portanto, logo aí também faz muita confusão isso, ou seja, é lógico que também há grandes níveis de iliteracia em Moçambique, mas precisamente por isso devia haver também uma aposta, já que eles querem fazer esse negócio deles, ao menos faziam dessa maneira, não é? Mas pronto, é lógico. Estou a delirar, como é lógico. Uma pergunta. Isto tem sido informações avançadas pelos Friends of the Earth, Amigos da Terra de lá, certo? Sim. Basicamente os únicos ativistas que não são completamente arrasados porque estão ligados a instituições internacionais, se não estou em erro. A Já que a Andrea estava a falar é... Pronto. Ok. Mano. Eu queria só dizer, porque isto também é algo, desculpa, tem a ver com Moçambique, isto a mim afetou-me, e isto para mim foi algo que eu me apercebi muito antes sequer de nós pensarmos em fazer a Galp Must Fall, foi a questão do Idaí, não é? Porque, pronto, foi muito falado cá em Portugal e foram milhões de pessoas que ficaram desalojadas, e porque isto tem tudo a ver com a questão, pode não ter nada a ver com a Galp, as pessoas podem pensar, mas tem tudo a ver com a Galp, não é? Porque tem a ver com alterações climáticas, tem a ver com a injustiça social, não é? E a questão do Idaí, milhões de pessoas ficaram sem casa, literalmente, ficaram em abrigos, e passados uns meses vieram umas chuvas enormes, umas grandes cheias, e até os abrigos onde essas pessoas ficaram impossibilitados de elas continuarem lá, não é? Portanto, isto acho que é uma imagem, para mim foi super chocante. Sim, e acho que isso também se relaciona um pouco com a noção de responsabilidade histórica, porque isto eram países que eram muito afetados por alterações pelas quais não tinham contribuído, só que agora já não é bem assim, não é? São projetos que estão nestes espaços e países que começam a contribuir para o caos e para a catástrofe climática. E as vítimas são sempre as mesmas, não é? Como se sabe. Sim, eu acho que esta questão das vítimas serem sempre as mesmas é mesmo importante e muito visível, que é sempre o sul global que é prejudicado, e isso é mesmo uma questão que me faz pensar muito. Também queria dar alguns números, por exemplo, as previsões é que as emissões de gases com efeito de estufa em Moçambique, por causa das
explorações e pronto, tudo o que já falámos de estar a acontecer, é que as emissões subam de 9,4% e em volta de 3 anos, e isso eu acho que foi mesmo um dos dados que me chocou mais, porque é imenso. Sim, mas acho que também, não sei, às vezes dizermos sul global parece que invisibiliza um pouco todas as outras assimetrias, não é? Porque mesmo em países no sul global as vítimas são sempre as mesmas, não é? Que são as pessoas que não têm recursos financeiros que dependem do seu trabalho, que são pescadores, que são pessoas com muitos poucos recursos, que não têm instrução, não é? São sempre as mesmas nesse sentido também, e acho que é importante não perder essa dimensão nas discussões. Sim, claro. Eu acho que tu não fizeste isso, mas às vezes pode dar a ideia quando nós falamos, porque eu também falei em iletrados, os coitadinhos, mas não é nesse sentido, é no sentido de perceberem o quanto criminosas são estas empresas e quando vão lá os advogadinhos todos bem vestidos e com os papéis todos limpinhos para assinar, enganam sempre essas pessoas, não é? A questão dos autocarros é um exemplo que a gente sabe, mas tipo, podíamos falar aqui muitos. Aliás, mesmo na questão dos furos para comprar os terrenos da Aljubarrota, o Fumaça fez uma reportagem brutal, onde eles basicamente... E estamos a falar em Portugal, não é? Uma empresa que é australizada em gás, não é? Que não é nada comparada com as Galps e as Shells desta vida, não é? Mas é isso, a questão de Moçambique também tem a ver, ou seja, nós estamos a falar sempre numa questão muito macro e eu, pelo menos, faz muito sentido falar assim, pensar as coisas assim, mas depois também há todo o impacto direto na vida das pessoas, que elas já falaram muito e bem, mas depois a própria questão dos ecossistemas, não é? Há zonas que são património da Unesco, com Recife de Coral, lá perto, não me lembro do nome, mas depois existem N espécies protegidas que moram ali, espécies de tartarugas, baleias e pronto, por aí. E pronto, tudo isso é afetado também, não é? Numa outra perspectiva, mais micro, mais local, mas tudo isso são impactos, não é? Podemos falar mais sobre o global? Podemos continuar a falar sobre o global? Ou, okay. Se calhar íamos falar, ou a minha sugestão é, antes de se calhar mencionar brevemente, as pessoas podem saber mais no dia 22, certo, Mariana? Ou estavas-me a dizer? Sim, no dia 22, que já agora é o Dia da Terra, vamos ter uma assembleia aberta mesmo a toda a gente, que vai ser, então, se não me engano, há uma às 19 horas e uma às 21. E pronto, é uma assembleia aberta em que toda a gente pode vir e pode fazer perguntas ou só ouvir e vamos dar informações logísticas também do que vai acontecer dia 24, que é o dia da Almas Fall, e por isso venham, vai ser muito, muito fixe. Ou seja, depois já vamos colocar o link, mas para quem estiver interessado em fazer mais e fazer perguntas de uma maneira com mais tempo e mais relaxadamente, como está aqui na imagem compartilhada, e também já vamos pôr daqui a pouco mais o link à Assembleia da Ação, no dia 22, às 19 e às 21, online. Mas se calhar podíamos já dar um cheirinho e contar já às pessoas qual é que é o calendário para dia 24. Podem explicar? Eu posso dizer algumas coisas que vão acontecer, eu não sei se me lembro de tudo, mas pelo menos eu sei que vai acontecer uma Twitter Storm, que é um bocado um ataque no Twitter, às 2 da tarde. Depois, às 3 da tarde, vai haver uma manif digital, que pronto, há mais informações nas redes sociais, pelo menos da Climáximo e dos outros coletivos que subscrevem a Galpmas Fall. Mas então vai haver isso e vai haver muitas
lives e performance de ativismo. Andreia, não sei se queres explicar isso. Isto vai acontecer também das 3 às 6, das 15 às 18, e vai ser essencialmente nas redes do 2 Degrees e da Greve Climática, e vamos fazer lives com artistas, que são artistas de muitos destes países, das ex-colónias, também questionando de novo esta narrativa do novo colonialismo, e com ativistas, e pronto, e acho que aí vamos ter um bocado de intervenção mais cultural, artística, no processo do ativismo e neste processo do Galp Must Fall. Sim, e há a manifestação online também, não é? Eu achei fantástico saber que tu podes, com um clique, estar-te a manifestar. Literalmente, há uma aplicação, que é aquilo, acho que nem é uma aplicação, é um site, não é? Onde tu entras e que não é preciso fazer registro, portanto, basicamente, acho que só tens que permitir um pop-up, que é para ele não te deixar seres 2 pessoas, a marcar lá no próprio site, portanto, mas achei engraçado. E estamos também a falar com vários coletivos, portanto, destas redes internacionais que nós estamos também, para estarem outras pessoas e não só pessoas também de Portugal, né? Porque no fundo não é isso que interessa, as fronteiras não têm nada a ver com isto. E depois lá dentro, não é? Nós vamos estar algumas pessoas, pronto, neste caso lá dentro, não é? A participar na Assembleia. Somos algumas pessoas e onde vamos, consoante as perguntas que já lhes fizemos previamente, nós enviámos-lhes algumas perguntas com a ajuda dos nossos manos dos Friends of the Earth. Eles próprios fizeram essa compilação de informação super útil e pertinente para nós também, para enquadrar as perguntas. Portanto, e as perguntas foram super concretas, e as respostas deles foram super vagas. Epá, eu juro, eu não consegui ter tempo hoje para fazer essa compilação, mas nós depois vamos ter que fazer isso porque é completamente ridículo. As respostas deles é tipo, eles enviaram um e-mail com 20 parágrafos, qualquer coisa assim do género, acho que estou a falar por baixo, e eles não são capazes de dar uma resposta concreta. Eles não dão números de nada. Os números que eles dão são do género, eles deram números de empregámos não sei quantas dezenas, centenas de pessoas. Mas de resto, eles não deram números de nada. Os números que eles deram era e as perguntas, como eu disse, foram super concretas. Portanto, ou seja, falar na questão das pessoas que foram realojadas, não falando, mas referenciando também a questão das pessoas que foram expropriadas, mas as pessoas que foram realojadas, a falar nessa questão do eles agora estarem muito longe do mar e não poderem pescar, e eles mandam literalmente frases feitas e frases bonitas, sem números. Portanto, ou seja, nós perguntamos com coisas muito concretas, ok, se vocês de facto não fizeram isto, então qual é que é o vosso plano para conseguirem concretizar isso? Se não têm plano, então porquê é que não têm plano? Pronto, as perguntas foram sempre muito, se sim, ok, digam porquê ou como e de que maneira, se não, digam porquê. E as respostas deles foram super vagas e nós vamos depois também aproveitar isso e vamos também lançá-las cá para fora. Aliás, não é grande novidade, é um pouco a continuação de toda a propaganda que nós vemos por aí, um pouco na continuação daquela resposta que eles deram por causa da distribuição dos dividendos, não é? Vamos adaptar a nossa política de distribuição de dividendos. Portanto, é sempre muito nessa narrativa do nós vamos fazer e nós temos isto em mente. Depois dizem que já ofereceram painéis solares a muitas pessoas lá, portanto é fantástico. O que vai acontecer lá, no fundo, pronto, eles vão fazer toda a votação, né, de coisas burocráticas que eles têm que fazer, vão aprovar o relatório de contas, vão aprovar uma menção de menção honrosa ao toque oficial deles, e pronto, o toque é o técnico oficial de contas deles, e pronto, coisas assim que não interessam para nada a nível prático. Aprovar o budget, não é? De investimentos,
vão aprovar um texto em que basicamente eles um texto em que basicamente eles dizem que vão não só avaliar a política de rendimentos, de distribuição de dividendos deles, como estava a dizer há pouco, mas como vão também reavaliar a hipótese de novas sociedades entrarem no capital da empresa, coisas basicamente que na prática tipo, não querem dizer nada, não é? E só coisas financeiras lá para eles que têm muita importância. Pronto. Depois vai haver um espaço para perguntas e é aí que nós vamos depois também intervir, não é? As votações nós já estamos a fazer online, temos até dia 23 para fazer as votações. Portanto, basicamente darmos a nossa opinião como acionistas da empresa, não é? E depois vamos ter o nosso espaço para perguntas. Nós ainda não temos as indicações de como é que vai ser na prática, a nível de quanto tempo é que temos. Nós já fizemos basicamente a inscrição, portanto vai-nos ser dado esse tempo para fazer a pergunta. O que nós supomos é que eles nos vão querer dar muito pouco tempo, não é? E pronto. Mas nós vamos ter que fazer as perguntas que... No fundo vamos repetir as perguntas que já fizemos, por escrito, não é? Porque eles não nos deram uma resposta concreta, a resposta deles foi uma mão cheia de nada. Vamos repetir as perguntas, vamos aprofundar um pouco essas questões e vamos, no fundo, dizer coisas que não se dizem ali, não é? E acho que faz todo o sentido e tem muito impacto, não é? Só uma coisa para contextualizar quem não está a par. Vocês, tu e as pessoas que vão fazer perguntas, tornaram-se de facto acionistas e compraram uma ação. É verdade? Sim, comprámos uma ação, eu pelo menos só comprei uma, não sei se as outras pessoas compraram mais, mas eu só comprei uma, estava a 10,20€, se não estou em erro, no dia em que eu comprei, mas eu já gastei, só por causa daquela ação, 30€ ou 35€, porque é a comissão para o banco, depois é a comissão de enviar, porque o banco depois tem que enviar uma carta, ou seja, depois nós temos que fazer a declaração de intenção para a Galp, diretamente para a Galp, mas também temos que fazer uma declaração de intenção para o nosso banco ou para o nosso intermediário financeiro, no meu caso é um banco, para fazer essa comunicação com a Galp, a dizer este nosso cliente, que por sua vez é vosso acionista, vai participar e quer participar na Assembleia. Pronto, portanto houve este processo também aqui burocrático, mas sim, pois houve essas comissões todas, portanto uma ação de 10,20€ já me saiu ao triplo do preço. Portanto, nunca vou ganhar dinheiro com aquilo. Limpinho, nunca vou ganhar dinheiro com aquilo. Mas sim, pronto, fizemos essa compra da ação. Ok, sim. E reparei uma coisa, queres falar mais uma coisa sobre isto, Andreia? Era sobre a questão do calendário, que a Mariana tinha referido anteriormente, e era só para relembrar que também vamos ter a acontecer das 6 às 7, porque o Fridays for Future Internacional vai fazer lives em vários países, não é? Cada país com uma hora, e nós vamos falar das 6 às 7, portanto também seria algo interessante a acompanhar nesse dia. Isso é no dia 22, tu dizes? 24. Isso é dia 24, desculpa. Okay. Isso faz parte de uma iniciativa internacional, certo? Do Fridays for the Future, ou Greve Climática Estudantil, como é conhecida cá em Portugal, ou seja, a Greta e companhia, também como são conhecidos, que vai fazer a nível, basicamente, que está, é uma bocadinho, podes contextualizar, é uma substituição, estava para haver uma greve climática, ou pelo menos falava-se, certo, mas pronto, como somos todos... Adaptações todas este período de pandemia, não é? Certo. Também era para estar a acontecer, não estou certo agora da data, peço imensa desculpa, a Galp a Shell Must Fall, não é? E ou seja, havia todo este paralelismo também. A Shell Must Fall, que é a inspiração da Galp Must Fall, certo? Que eles já começaram no ano passado, certo? Queres que eu faça isso? Se calhar só 2 minutinhos para as pessoas saberem qual é que é a inspiração, o que é que se passou, o que é que as pessoas na Holanda e no Reino Unido começaram a fazer. Sim, bom, a Shell Must Fall, eu não sei sinceramente há quanto tempo é que começou, mas pelo menos o ano passado foi, e eles estiveram na Assembleia Geral do ano passado da Shell,
presencialmente, o que tem um impacto muito, muito grande, não é? E epá, é um vídeo fantástico e o vídeo já foi partilhado de certeza do discurso lá dentro de uma das acionistas deles, não é? E nossa colega. E pá, é brutal porque ela própria, pronto, ou seja, além de todos os factos que ela fala e de tanta questão das alterações climáticas e chamá-los literalmente criminosos e, portanto, a dizer basicamente que o vosso negócio, dizer-lhes isto nas caras deles, não é? Portanto, o vosso negócio vai ter que acabar. E depois a pergunta dela, ou uma das, eu não me recordo, mas pelo menos foi a que me ficou na cabeça, foi como é que vocês se sentem sabendo que esta é a última Assembleia Geral que vocês vão conseguir realizar. A pandemia, neste caso, trocou-lhes as voltas, porque, pronto, é óbvio, não é? Mas literalmente os planos eram para a Assembleia não se conseguir realizar, não é? Portanto, ou seja, isto é um bocado... Nós estamos aqui, ou o que vamos fazer cá em Portugal é um pouco um copy-paste, não é? Pronto, com a lógica e com a normal adaptação à nossa realidade. Mas basicamente é um pouco uma lógica de não só estar lá dentro, não só denunciar o crime lá dentro, mas denunciá-lo cá fora, denunciá-lo também online, ou seja, haver aqui uma interligação entre várias ações que são feitas ao mesmo tempo e que tem depois toda a narrativa a apontar para o crime que se está a fazer lá dentro, não é? Sim, eu acho que isto é uma técnica utilizada há vários anos, segundo o que já ouvi dizer, mas que o movimento ambientalista, o ecológico, deixou de utilizar um pouco esta arma. Mas acho que faz todo o sentido, não é propriamente isto que vai arrebentar com a Galp de hoje para amanhã, mas é isto que vai começar a acender o rastilho para tudo isso acontecer. Aliás, a nacionalização da Galp está a começar a ser posta em cima da mesa, não sabemos depois em que moldes, mas isso, pronto, se calhar não é tema para esta quarentena. Era uma conversa, seria outra conversa enorme, mas obrigado por esclarecer as pessoas sobre de onde é que vinha a inspiração para fazer esta ação tão ambiciosa. Yeah. E também, ok, tu já explicaste, o João Costa, já explicaste um bocadinho que aparecia na Assembleia Geral. Ouvi falar de ativismo, ouvi falar de concertos. Andreia, o que é que se vai passar nesta frente? Sim, essencialmente, pronto, eu já tinha explicado um pouco, mas vamos ter das 3 às 6, em colaboração com as redes do 2 Degrees, vários concertos e várias conversas com artistas que eram pertencentes das ex-colónias, portanto vamos ter artistas de Cabo Verde, de Angola, de Brasil, de vários outros países, e acho que também é uma possibilidade de dar voz, não é, a pessoas que vêm de culturas que têm sido tão silenciadas e tão oprimidas por estes negócios, e de novo dar à arte um papel de contestação, não é, quase um bocado de vanguardista, e foi dessa intenção que surgiu o projeto de fazer, de integrar o ativismo na ação do Galp Must Fall. E Mariana, ouvi falar em mais umas coisas vão passar, ouvi falar em dinossauros e máscaras. Tu parece muito engraçado, queres-nos explicar o que é que está na mesa? No grupo de fora, como nós chamamos, que é o grupo que está na logística de tudo o que se vai passar um bocado fora da Assembleia em si, que também não é ativismo. Nós tivemos algumas dificuldades por causa, pronto, da situação atual da pandemia, porque, pronto, para já a Assembleia Geral dos Acionistas ao início era suposto ser presencial nas Torres de Lisboa, o que era bastante bom porque podíamos fazer concentrações e ações assim diretas e mais disruptivas, mas tivemos que mudar completamente os nossos planos, porque já passou a ser online, já não tínhamos assim nada para fazer, para ser disruptivo presencialmente, nem para chamar a atenção presencialmente, e também nós
não era boa ideia fazer concentração por razões óbvias, né? E por isso, o que eu posso dizer é que sim, estão envolvidas máscaras e dinossauros. Nós procuramos fazer ações que vão estar presentes muito mais nas redes sociais, pronto. Muito mais com fotos e vídeos. Posso já falar de. Nós estamos a apelar a uma pequena ação que toda a gente pode fazer em casa, que é fazer uma máscara de T-Rex ou de dinossauro. Nós temos uns tutoriais nas nossas redes ou no site da Galp Must Fall, podem ver. E então fazer a máscara e fazer um cartaz a dizer alguma coisa e tirar uma foto e publicar nas redes dia 24 com os hashtags que estão lá no vídeo, que se bem me lembro são a Galp tem que cair e outro que agora não me lembro, mas pronto, isto é o que está planeado para as ações que são mais para chamar a atenção para a Galp Festival. Acho que houve alguém que foi à Lourinhã buscar coisas de dinossauros, né? Sim, foi um bocado complicado. Foram buscar uns fósseis. Deixa-me só que, porque a Andrea há bocado falou numa cena aí que tipo fez-me assim vem buscar aqui coisas e eu acho que há uma das coisas que também para mim é super importante para nós estarmos a fazer isto, que é, ou seja, não esquecendo, pelo contrário, tudo o que nós já dissemos, não é? Mas há uma questão que é o nosso privilégio de podermos estar a fazer este tipo de ativismo, a não nos cuidarmos em esconder a nossa cara para fazer isto, coisa que em Moçambique não acontece propriamente, não é? E acho que é importante também nós trazermos um pouco o que vocês essa mensagem do que vocês estão a fazer lá não está esquecido, as pessoas aqui sabem do que é que está a acontecer e nós vamos ao máximo amplificar a voz das pessoas que lá estão e que estão a sofrer diretamente com isso, não é? Porque isso para mim é das coisas mais impactantes, porque a Galp, independentemente de todas as emissões que faz cá em Portugal, no fundo é algo que estão a fazer a todo mundo, não de forma igual, porque as alterações climáticas não afetam de forma igual, mas no fundo é algo que está minimamente distribuído, quanto mais não seja por todo o sul global, mas ali é uma coisa muito mais específica, aquelas comunidades são pessoas muito mais que nós conseguimos ver, não é? E conseguimos, há vídeos na internet com comentários das pessoas, etc, e com testemunhos das pessoas, e isso para mim é também super, dá-me muito mais energia para fazer as coisas, dá muito mais vontade de saber disso também, e dá muito mais significado também, acho. Sim, acho que é mesmo isso, não é? Acho que a parte artística depois acaba por ter sempre essa componente, não é? Quase reconhecimento, que é vocês existem e nós queremos ouvir-vos, nós queremos, a vossa arte importa, as vossas experiências importam, não são só números, são pessoas com histórias e caras e identidades e lutas e felicidades e acho que a parte artística permite tornar as pessoas mesmo reais e pôr rostos nestes sofrimentos e acho que isso é muito, muito importante. Eu concordo com tudo o que foi dito, é extremamente importante. Nós, cá em Portugal, nós temos a liberdade de lutar por o que pensamos que é bom lutar, o fazermos, até porque, por exemplo, em Moçambique, lá na zona onde isto tudo se está a passar, por ser uma zona que está com cada vez mais militares, os protestos tornam-se cada vez mais difíceis, pronto, com mais militares há mais também, se calhar, opressão, e por isso é só para relembrar que em Portugal nós temos a liberdade de lutar e acho que devemos usar
todas as ferramentas que temos para lutar pelo que achamos que é bom. Há um vídeo que é o Broken Lives, foi publicado ontem, acho eu, no site do Galp Must Fall. E eu acho que o Climaxim partilhou nas redes também. Tem alguns testemunhos e é super fixe de ver. E continua com. Temos também uma coisa que é o gás. Estamos habituados a lembrar-nos da Galp com petróleo, hoje os dias vem sobre petróleo, mas o gás é super importante, é visto como uma energia de transição. E tu, João Costa, estás muito envolvido com a campanha Gás e Andar para Trás. Queres explicar um bocadinho o panorama e o que é que a campanha aborda? Quais são as direções que se têm seguido? Sim, bom, a campanha tem várias organizações, junto a várias organizações, no fundo tem o objetivo muito amplo de desmistificar um pouco a narrativa que fazem de que o gás é um combustível de transição e pronto, desmistificar também a palavra natural. Nós na campanha batemos sempre o pé de, nós não chamamos gás natural, nós chamamos gás fóssil, porque portanto, ele é tão natural quanto o carvão, quanto o petróleo. Isto assim em termos mais macro. Em termos mais concretos, há vários objetivos específicos, tudo à volta do gás. Pronto, o nome gás anda para trás, acho que diz tudo também, não é? Ou pronto, quase tudo. Mas entre acabar com os contratos de prospecção de gás na Bajoca e Aljubarrota, entre proibir a importação de gás de fracking dos Estados Unidos, ou seja, de onde for, mas principalmente dos Estados Unidos, porque é no fundo muito do gás que nós estamos a importar é diretamente dos Estados Unidos. Fechar também e fazer um plano para fechar as centrais de ciclo combinado em Portugal, as centrais a gás em Portugal, que são de várias empresas. Há umas semanas estive também depois a fazer uma recolha de informação sobre isso e a filtrar uma recolha de informação que já tinha sido feita e perceber as matrioscas. Portanto, uma empresa que tipo tem um negócio de gás, depois tem outra que é com participação, ou melhor, tem 50% de outra empresa, mas que depois tem uma participação de 7% noutra empresa, mas depois todas estas empresas trabalham entre elas, tipo, ou seja, é uma grande salganhada, mas é super engraçado de não ter graça nenhuma. Pronto, basicamente a campanha tem esse objetivo mais geral, para desmistificar o gás como um combustível de transição e no fundo denunciar toda esta narrativa de todas as empresas de combustíveis fósseis que estão a fazer, não é? Eles vendem o gás como natural, lá está, o próprio nome que lhe deram é um pouco já a pensar nisso também, certamente. Desmistificar isso, porque o gás, se contabilizarmos todas as emissões desde o início, portanto, da sua cadeia de produção até à altura em que ele é queimado, não é? Ele pode ser e há estudos que dizem que ele é pior que o carvão. Portanto, isto basicamente o pode ser, o meu pode ser tem muito a ver com os números da extração do gás e das fugas que existem são muito recentes e não são feitos pelas entidades, porque os que são feitos pelas entidades são as próprias petrolíferas que o fazem, são sempre números martelados, como se costuma dizer, porque a exploração de gás é algo que é feito há muito menos tempo do que a extração de carvão e de petróleo. Portanto, todos os números que existem são sempre muito duvidosos, porque é a própria indústria ou empresas subcontratadas por eles que fazem esses estudos, a dizer basicamente a quantidade de fugas que existem durante todo o processo, tanto de extração, refinamento, transporte e queima do próprio gás. Portanto, se contabilizarmos todas essas, ou ao contabilizar todas essas fugas, conseguimos perceber, na verdade, o verdadeiro impacto que o gás tem, porque se só formos medir o gás pela fase da queima final, aí é lógico que eles digam, e é normal, factual, que eles digam que é mais amigo do ambiente, como eles dizem, do que o carvão, por exemplo. Eles comparam logo com o carvão, porque o carvão sempre foi muito diabolizado, porque tem um impacto maior. Mas pronto, lá está, fazendo as contas finais, e eu acho que, porque isto depois todos os anos descobrem novos números e novas possibilidades de haver fugas, e até porque depois, quanto mais fundo é
ou melhor, quantas mais fundas estão as bolsas de gás, mais difícil e mais caro se torna o processo de extração, portanto maior possibilidade depois há também de haver fugas, não é? Quanto maior é o processo e quanto mais fundo está. Depois a parte também, isto também sem querer alongar muito, mas também mesmo na questão do próprio transporte do gás, não é? Ele para ser, portanto ele é extraído de forma gasosa, não é? Depois normalmente é transportado e normalmente é feito o transporte a nível marítimo, portanto por navios ou não sei se a maior parte, mas basicamente é o que está a ser muito utilizado agora, e em Moçambique estamos a falar também disso, não é? De centros também não só de explorações de gás, mas até mesmo de estações de LNG, de gás natural líquido feito, e mesmo no próprio processo de transformar o gás em líquido e depois novamente para ser transportado, para depois novamente torná-lo gasoso, aí também existem perdas, existe também o gasto de energia que é necessário para isso. O gás tem que ser posto a uma temperatura negativa de 600 graus, se não estou em erro, para conseguir ficar em estado líquido. Depois novamente outro processo gasta muita energia. Pronto, e depois todas as fugas que existem associadas. Bom, de falar no gás também, acho que pode-se falar agora, e ainda mais agora neste contexto que estamos a falar de hoje especificamente, com a notícia que tu mostraste logo no início, a questão do próprio preço do gás. Ele sempre andou muito de mãos dadas com o preço do petróleo. O fracking sempre foi uma energia super barata, não é? E barata no sentido inverso, ou seja, foi sempre uma energia muito cara, que teve sempre grandes investimentos. Até a própria Australia Oil and Gas tem explorações no Texas. Basicamente é um processo de extração de gás, é um processo que está a ficar cada vez mais, e acho que isso vai nos ajudar de certa maneira, mas está a ficar cada vez sempre mais caro e cada vez mais nonsense, digamos assim. A Austrália, que é a empresa que também está a fazer as explorações na Bajoca e Alves Barrota, certo? Sim. Isto, por exemplo, houve algo que eu também aprendi, porque isto depois, infelizmente, vamos sempre aprendendo uns com os outros, porque a questão do eles anunciarem novas concessões para explorar gás, ou seja, gás, isto aplica-se a petróleo e carvão, imagino, e outros recursos, porque isto é um bocado o jogo dos mercados, que é eles só por anunciarem que têm uma nova concessão, sem fazerem literalmente nada, portanto, sem iniciarem trabalhos sequer, só para dizer que têm aquela concessão com aquele governo daquele país X, para aquela área Y, o valor das ações sobe logo, portanto, logo aqui tudo isso. Outra coisa que eu também aprendi, não tem nada a ver agora com o gás, mas tem a ver com as ações, e eu acho que isto tem tudo a ver, que eu aprendi há uns tempos, quando ainda era muito apagadinho para essas questões, que é uma empresa que anuncia despedimentos é algo que leva ao que o valor das ações suba. E isto, em termos económicos, é tipo, para eles é normal que isto aconteça, porque então se eles vão despedir pessoas, vão ficar com mais margem de manobra para ter lucro, portanto isto é super... Pronto. Mas sobre a campanha do gás, é isso, já falei aqui sobre muita coisa que não tem nada a ver, ou que tem tudo a ver, mas é isso, nós temos esse objetivo mais amplo, temos vários objetivos concretos, estamos muito focados na questão de Bajoca e Alves Barrota. Eu próprio estou nesta questão do Galp Must Fall um pouco também, porque faz todo o sentido, ligar com a campanha do gás e pronto. Certo. Eu queria fazer também, de certa forma já fiquei sem perguntas, mas tem mais coisa, o que é que tem mais, o que é que querem dizer sobre o Galp Must Fall, ou então, ou se não, há mais alguma coisa que queiram contar? Tínhamos falado um pouco sobre a pergunta de como é que isto se integrava na campanha da greve climática digital. Sim. E pronto, eu acho que era importante falar um pouco sobre isto, não é? Sobre os novos moldes em que esta ação vai decorrer e que o ativismo agora tem decorrido. Não sei se achas que faz sentido. Sim, força. Sim, porque acho que esta situação do Covid criou assim uma disrupção em todas as nossas agendas já de ativistas, não é? Primeiro já tínhamos greves marcadas e todas estas ações e acho que é muito importante, especialmente em tempos como os que vivemos, de nos mantermos vigilantes
e de não deixarmos de fazer coisas e de estar ativos, porque até isto surgiu também numa das conversas com o Daniel, da organização que trabalha em Moçambique. Temos vivido um período em que os governos têm aproveitado a questão de todo o foco dos mídias estar no vírus para fazer passar leis criminosas, discriminatórias e para continuar a dar ênfase à sua agenda económica, e acho que mais do que nunca é preciso ações deste tipo e que sejam adaptadas à nossa realidade, mas que não deixem de existir e que nós não deixemos de fazer este trabalho. Sim, eu queria só. Sim, eu concordo que este é um dos momentos em que, pronto, toda a gente está um bocadinho a estranhar e precisa um bocadinho de tempo para se habituar às novas formas de luta, que são digitais, mas pronto, é um momento em que realmente não podemos deixar de lutar, porque toda a gente, pronto, como já se ouviu muito falar, toda a gente quer voltar ao normal, mas qual é o normal que nós queremos, ao qual nós queremos voltar? Será que é um sistema que nos está a falhar, com empresas que nos estão a falhar? Não, por isso é realmente um momento em que temos que aproveitar todo sei lá, o tempo livre que podemos ter para lutar e para concentrar-nos realmente tentar criar o futuro que nós queremos e não o que desde sempre nos prometem, que na realidade não é assim tão verdadeiro e tão sustentável. Eu queria pegar no que a Mariana estava a dizer, porque, bom, primeiro só dizer, as novas formas mas não vão ser as únicas, nós vamos voltar para as ruas, como é lógico. Claro. Mas mais razões para nos fazerem não desistir e, pelo contrário, não só aproveitarmos o tempo livre que temos, mas criar mais tempo livre para nós. E depois também mais espaço dentro de nós, não é? Para conseguir ir buscar energia dentro de nós para conseguir fazer tudo isto. A Galp anunciou há poucas semanas que ia duplicar e que pretenderia duplicar a sua produção até 2030. Portanto, eu acho que isto é um bom motivo para não nos fazer parar. Não só com a Galp Must Fall, mas com as EDPs Must Fall. A EDP também anunciou distribuição de dividendos. Aliás, anunciaram distribuição de dividendos maior do que os lucros que eles têm, não é? Que eles tiveram no ano passado. Portanto, eles vão distribuir mais dividendos em relação ao lucro que tiveram. Mas é isso, acho que não vamos parar. Ok. Se não tiverem mais nada, se não tivermos mais nada para dizer, se calhar alguma última mensagem que queiram deixar, participem ou por aí fora, sobre o Galp Must Fall, sobre outras coisas, ou sobre este ativismo em tempos de confinamento. Sim, eu pronto, acho que queria dizer agora com esta altura e a conversa que tive com o Daniel para mim foi um bocado determinante e quase despertou um bocado, não é? Para todo o ativismo, quase que revigorou toda a minha vontade de fazer isto, porque nós sabemos sempre quais é que são as pessoas mais impactadas e a história, a narrativa, pronto, isso já sabemos, mas foi muito diferente ter um caso concreto, ter uma pessoa com uma experiência muito direta sobre o que eram os efeitos em primeira mão das alterações climáticas, porque nós, bem ou mal, ainda estamos muito resguardados destas situações e destes eventos, e acho que isto me fez perceber, não, realmente o que estas empresas fazem é mesmo um crime, é que não há como fugir, é um atentado à vida humana e não sei, acho que é muito importante continuarmos a dar espaço para estas perspectivas, para estas vozes e tentar mesmo não ver a luta climática de uma perspectiva um bocado eurocêntrica, não é? Que às vezes parece que há quase uma fetichização da experiência indígena, mas
não sei, dar um espaço mesmo real na construção do movimento por justiça climática. E acho que esta ação tem contribuído para isso. Mais algumas palavras? Ou podemos ir todas dormir, ou nem por isso? Então, eu só quero dizer força. que dia 22 apareçam na Assembleia para perceber tudo o que se vai passar, para perceber como é que podem cada um, quando é que nós podemos todos fazer isto acontecer de uma maneira muito mais impactante, porque os números nesta ação específica da questão online vão ser cada vez mais importantes. E pronto, e depois logicamente vão ficar cheios de vontade de aparecer dia 24. Sim, é isso. Vai ser bem fixe. Vai. Portanto, fica a mensagem. Portanto, podem ver, basta procurar no Google Galp Must Fall ou sigam a página do Climáximo e dos vários posts que têm falado, tem sido especialmente dedicado ao Galp Must Fall. Vão com certeza encontrar desde dia 22 a próxima Assembleia, o que é que se está a planear fazer, o que é que não está a planear fazer, o porquês, os não porquês. Portanto, queria agradecer já a Andreia, ao João e à Mariana e quero desejar a melhor das ações e as melhores sortes. E pronto, este foi mais um episódio de Quarentena Climática ao vivo. Podem nos seguir aqui no Facebook, no Instagram, no Twitter, agora no YouTube. E até já. Até já, João. Obrigado. Obrigada. Até já.